eu queria só propor aqui uma frase de um jornalista americano chamado H.L. Mencken. Ele tem uma frase onde ele dizia: para todo problema complexo, sempre há uma resposta simples, elegante e completamente errada. Será que a gente está diante de mais um caso desse que eu acabei de descrever? Veja, qualquer iniciativa é válida. O problema é uma iniciativa inócua, né? Uma iniciativa que não vai ter resultado prático a curto prazo, que seria o ideal, a redução dos preços lá na gôndola do supermercado. Essa é uma preocupação de todos nós, né? A economia brasileira está indo muito mal, nós temos um problema sério de inflação, um problema sério de valor do dinheiro, né? O real valendo cada dia menos, e isso faz com que aumente juro, com que a taxa de juros seja cada dia maior, e isso vai aumentando os custos, o custo Brasil estratosférico aí. O problema é que a gente não vê por parte do governo federal medidas efetivas como, por exemplo, o corte de gastos, ajuste fiscal, diminuição, né, do déficit público, isso tudo que seriam medidas eficientes. Mais do que isso, zerar tarifas de importação de produtos que são altamente produzidos pelo Brasil, por exemplo, o café nós que produzimos para o mundo inteiro, açúcar nós que produzimos para o mundo inteiro, milho, soja, tudo que a gente produz para o mundo inteiro. Então, trazer produtos de fora para cá, da onde a gente vai comprar isso? Quem que vai conseguir mandar para o Brasil os produtos, sendo que nós somos os grandes players mundiais desses produtos, né? Então, são situações que nos deixam bem preocupados. E mais do que isso, estamos tendo uma safra muito boa agora, muito boa. Essa safra de verão está sendo excepcional. Daqui semanas ou mês, isso vai estar nos mercados. É óbvio que, naturalmente, com o aumento de oferta, os preços vão diminuir. Aí tem muito do timing do governo fazer esse anúncio agora também para dar uma surfada nessa onda ali um pouco na frente. Mas é óbvio que a gente entende que é muito mais importante valorizar a produção nacional, valorizar a indústria nacional, incentivar os pequenos e médios produtores aqui, dar assistência, conseguir colocar crédito barato para melhorar a qualidade e a quantidade da produção, do que efetivamente abrir para os nossos concorrentes. Isso é uma medida que gera bastante receio, que a gente fica muito preocupado. A gente, muito bem colocado aqui, explicação didática do deputado Pedro Lupion. Já vou acionando aqui o nosso Felipe Monteiro também, PP, para fazer a próxima pergunta. Mário, está me ouvindo bem? Ouvindo bem, pode seguir. Ótimo. Ô, deputado, eu queria saber de vocês o seguinte, né? Tem alguma medida que o Poder Legislativo está discutindo na Câmara e no Congresso Nacional para criar políticas que melhorem a produção do alimento ou que barateia o alimento? Você falou que a medida do governo é inócua, né? Eu queria saber o que você acha que poderia ser mais feito, de fato, para ajudar a combater esse problema que a população brasileira sente no bolso, né? Nós apresentamos para o governo na semana passada, pouco antes do Carnaval, na sexta-feira antes do Carnaval, 20 medidas que seriam essenciais para a gente conseguir baratear o custo de produção e, por consequência, colocar produto mais barato na gôndola. Dentre eles está, por exemplo, a questão de PIS e COFINS dos insumos agropecuários, a questão da importação desses insumos que são lastreados em dólar, questões estruturantes para o país, como, por exemplo, a possibilidade da exploração de fertilizantes aqui em solo nacional, não dependermos 90% da importação desses insumos, como também as questões de infraestrutura. Hoje, infelizmente, a armazenagem da safra brasileira é um caminhão indo para o porto ou indo para a distribuidora. Isso gera, obviamente, uma redução enorme da nossa competitividade e uma dificuldade grande para baratear esses produtos, né? A gente não consegue ter um controle de estoques. Isso gera uma preocupação enorme. Hoje, infelizmente, a gente está vendo uma situação agravada de um problema macroeconômico, e esse problema é muito sério, um problema econômico sério no Brasil, e a gente não vê a dificuldade de oferta, né? Os produtos têm oferta, os produtos estão disponíveis, não houve quebra de produção, as coisas estão funcionando bem. O que a gente propõe, que a gente tem pedido para o governo, é que a gente consiga, através de situações econômicas muito claras, como, por exemplo, a diminuição de custos, a diminuição de gasto do governo, que a gente consiga melhorar a questão econômica e garantir efetivamente competitividade. O Congresso Nacional está super à disposição para fazer tudo isso. Nós fizemos no arcabouço, na transição, no pacote fiscal, no ajuste fiscal, nas questões todas que foi pedido ao Congresso Nacional, a disponibilidade e a disposição de auxiliar a economia nacional. E nós fizemos isso. Agora, infelizmente, esse dinheiro foi gasto, aliás, mal gasto, e o resultado final é isso aí. Juros altos, inflação alta e o problema para o consumidor que vê o seu dinheiro diminuir cada dia. Seguimos aqui com o deputado Pedro Lupion, prestando esclarecimentos aí no meio dessa escalada bizarra aí do preço dos alimentos, mas o governo federal aí propondo soluções, se vai dar certo ou não, descobriremos em breve. Mas
Vou trazer o Mano Ferreira aqui, deputado, para a próxima pergunta. Bom dia, deputado. Eu concordo bastante com o seu diagnóstico sobre a necessidade de ajuste fiscal e responsabilidade com as contas. Uma dificuldade é que sempre que falamos concretamente sobre áreas para cortar gastos, o Congresso muitas vezes se organiza contra o corte. Então, eu queria entender do senhor qual seria um lugar prioritário para que o governo pudesse fazer um ajuste das contas, cortando gastos de forma efetiva na visão do senhor. Bom, primeiro vamos falar bem a verdade. Primeiro, cortar gastos do tamanho da máquina pública. Não há sentido algum o judiciário, o legislativo e o executivo custarem o que custa, né? Isso é completamente estratosférico, é um problema sério mundial e um problema sério nacional e que mundialmente é visto com muito maus olhos a situação econômica do país. Segundo ponto, não existe a mínima possibilidade da gente ter algum crédito na economia ou qualquer tipo de tranquilidade do mercado quando o próprio presidente da República fala, como falou na semana passada, que não está nem aí para o corte de gastos, algo que a gente sabe que é extremamente necessário. Uma reforma administrativa é mais do que necessária. Aliás, ela tinha que ter sido feita antes da reforma tributária. Essa reforma administrativa é extremamente necessária para diminuir o tamanho do Estado e diminuir os custos, né? O custo Brasil. Estamos falando aí do ano passado 65,4 bi de custo público, né? De custo da máquina pública. Isso realmente não tem conta que feche. E para conseguir fechar a conta, tem que imprimir dinheiro, tem que melhorar, tem que resolver problemas da economia, aumentar juro, aumenta a inflação e o resultado final está aí, o que a gente está passando hoje. Meus amigos, é isso aí. Mais uma pergunta aqui, minha diretora, não podemos seguir adiante? Claro, vamos então com o Henrique Kriegner, deputado Pedro Lupion está aqui com a gente. E a gente segue adiante aqui com o Henrique Kriegner, por favor. Deputado, bom dia. Muito obrigado por estar aqui junto com a gente, trazendo essas informações relevantes. Deputado, uma coisa que ficou muito clara durante todo o período eleitoral, né, de 2022, voltando um pouquinho, e aí ao longo dos primeiros anos também desse governo, é um desgaste no relacionamento do agro do setor, né, como um todo, com a presidência da República, justamente por falas aí atribuindo culpas e responsabilidades. Agora a gente está vendo esse exemplo também, a própria administração dizendo que parte da questão dos preços é culpa, né, tanto do agro quanto de mercados, enfim, misturando ali até os setores todos no mesmo balaio. Esse relacionamento tem tido progresso, ou seja, essa imagem tensa e até negativa, o setor de alguma maneira tem conseguido reverter essa situação em prol do Brasil, ou você diria que isso é um relacionamento que está quebrado? Bom, vamos lá, vamos aos detalhes aí. Primeiro, o assunto que vocês estavam tratando anteriormente. Nós estamos aqui falando de redução de custos de alimentos, o presidente da República indo para Minas Gerais, desapropriar áreas e fazer um movimento pró-MST que está dentro do governo, invadindo propriedade privada, né? Então, acho que esse é um dos grandes exemplos da dificuldade do diálogo, né? A gente tem um problema sério de posicionamento político. Esse posicionamento político ideológico é completamente contrário a boa parte dos produtores rurais do Brasil, que tem um pensamento mais diferente desse pensamento do atual governo e da ideologia que está posta aí. Isso é um problema, Agora a gente tem que entender que nós tratamos da principal parte da nossa economia, vamos falar de praticamente 1/3 do nosso PIB, mais de 30% da geração de postos de trabalho, de emprego no país passam pelo setor agropecuário, e a gente precisa ter minimamente respeito com esse setor e ter condições de manter um diálogo. Na semana passada tivemos um embate pesadíssimo por um corte do Plano Safra que sequer o Ministério da Agricultura tinha sido informado. Nós tivemos uma reação em 24 horas, o próprio ministro da Fazenda veio a público desfazer o que tinha sido feito e principalmente lançar uma medida provisória para terminar o Plano Safra esse ano. Lembrando que a gente tem que planejar a safra para o ano que vem com praticamente 15% de taxa de juros, que custa muito mais caro para equalizar esse juro. Dinheiro que não existe, espaço fiscal que não existe. Esse tipo de diálogo a gente tem que ter. A gente continua conversando com o ministro da Fazenda, a gente continua conversando com o vice-presidente Geraldo Alckmin, continuamos conversando com o Casa Civil. Agora, toda vez que a ideologia ou o posicionamento político estiver na mesa, a gente tem discrepâncias ou discordâncias muito claras e muito pontuais em relação a esse governo e o partido que está aí, né? Isso gera problema de relacionamento, obviamente, mas a gente tem que superar tudo isso, botar a ideologia de lado e tratar do setor. Um setor que precisa de apoio, que precisa ser incentivado muito mais do que... Só uma breve intercorrência técnica aí com a imagem do nosso deputado Pedro Lupion está aqui com a gente.
Voltou tranquilo, sereno? Vamos que vamos então? Terminar, retomando, a gente precisa ter muito mais apoio para a indústria nacional e para o produtor nacional do que zerar a tarifa de importação para os nossos concorrentes. O pequeno e o médio precisa de apoio, precisa conseguir escoar a safra, precisa conseguir ter irrigação, precisa conseguir ter crédito barato, precisa conseguir produzir mais e melhor para poder vencer esses desafios. Para isso tudo a gente precisa ter muito diálogo, apesar de ter que colocar as questões políticas todas de lado. Criticar quando necessário. E é, obviamente, o principal setor econômico do país, né, deputado Pedro Lupion, gerador imenso de divisas, né, de também fortalecer o equilíbrio das contas públicas, a balança de negócios. Agora, só para a gente finalizar, a propósito, eu não vou resistir, queria muito sua opinião aí do pessoal que adora defender o Movimento Sem Terra, o glorioso MST, adora mencionar as feirinhas orgânicas, os produtores de arroz nos pampas gaúchos, né, e também sempre mencionando que seria a agricultura familiar que seria a principal responsável por fazer o Brasil o celeiro do mundo. Nada contra a agricultura familiar, vida longa a agricultura familiar. Mas agora que o cerco está fechando e a coisa está apertando, aí não, a culpa é do agro malvadão fascista, né? É impressionante como o duplo padrão, essa gente tem que se decidir o que elas querem, né? E o que elas acreditam. Concorda? Não, eu acho até importante dar um tempero aí nessa tua fala. Por favor. A gente tem que entender que o sistema do agronegócio, a agropecuária brasileira é uma coisa só. Você tem o microprodutor, o pequeno, o médio, o grande e o produtor gigantesco. É tudo uma coisa só. É um setor só que tem um objetivo final que é a produção, né? Isso é uma coisa só. Infelizmente, a esquerda e esse governo tendem a separar as coisas, criar um ministério para cuidar só de agricultura familiar. Vamos dar um exemplo. Meu estado, estou aqui no estado do Paraná. É um dos maiores produtores do Brasil, sem dúvida é o que tem os maiores índices de produtividade por região. São mais de 250 mil propriedades rurais que se enquadram como pequenas propriedades, muitas delas agricultura familiar, que são tratadas igual a qualquer grande produtor. Então a gente tem que esquecer um pouco aquela imagem de que o agro são só aquelas 50 colheitadeiras enfileirando. Pelo contrário, o grande agro é o produtor pequeno que está lá no dia a dia, principalmente na produção de alimentos. Eu não diferencio absolutamente nada em relação ao tamanho da produção e a importância de cada produtor. Cada um tem a sua contribuição. O problema são as narrativas, né? As narrativas como essa do MST, por exemplo, dizendo que é o grande produtor de alimentos do mundo. Se é o grande produtor de alimentos, cadê? Né? Onde que está? Esse governo que incentiva o MST, que dá dinheiro para eles, a Itaipu que paga a ONG do MST, os ministérios que liberam dinheiro o tempo todo para o MST, cadê essa produção que não chega a lugar nenhum? Né? Ah, pode esquecer que quem sabe em outra vida, deputado Lupion, até porque isso é uma questão quase que genética. Aí a esquerda nacional, todos os petistas tatuados, eles sempre precisam criar uma lógica de opressores e oprimidos, vilões e mocinhos, e sempre precisam de uma vítima indefesa a ser resgatada, porque eles são sempre muito bonzinhos e têm o monopólio das boas virtudes. Mas o Brasil está acordando e vê que esse discurso não passa de uma narrativa, como você bem colocou. Obrigado demais pela presença aqui, vida longa ao nosso agro aí, que a gente possa juntos atravessar esse período difícil aí e botar, enfim, comida mais acessível e barata na mesa de todos os brasileiros mais necessitados. Acho que está todo mundo irmanados nesse ideal. Vamos que vamos. Obrigado. Vamos lá, obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho de vocês, sempre à disposição.